Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse vídeo. E atire a primeira pedra aquele que nunca errou. Bom, nesse vídeo hoje, tá, eu quero falar aqui com vocês sobre como a gente pode amenizar ou talvez até eliminar o sentimento de culpa. Tá? Por que isso? A gente vai falar sobre isso porque como nossa proposta aqui é diretamente falar sobre prosperidade. Então, é muito importante saber que um dos maiores bloqueios, tá, na prosperidade, de você avançar e ir para um próximo nível da sua vida, tá, seja de saúde, seja de dinheiro, relacionamento, qualquer área que a prosperidade é ligada, o sentimento de culpa é uma coisa que ele está diretamente ligado, porque ela é uma voz interna, né? Nós temos aquela vozinha interna e que de vez em quando ela te visita e vai te falando, né? Isso sem você perceber, sem você querer, né? Pode ser qualquer horário do dia e ela vem te marcar ali, vem te falar, olha, lembra aquilo que você fez? Por que você fez? Né? É uma voz muito crítica, ela julga você, né? É a sua consciência isso aí. Bom, então, a gente tem que entender o seguinte. Primeira coisa, tá? Nós somos seres humanos, nós falhamos o tempo todo, tá? Erramos muito no passado, todo mundo erra. Vamos errar novamente, ninguém é infalível, tá? Só que a gente tem que saber entender uma coisa. Quando a gente tem esse tipo de pensamento, tá? Que algo que a gente fez, ou magoou alguém, ou fez com alguém, primeiro que tudo que a gente faz, tá? Toda ação tem uma reação, tem consequência, tudo vai ter consequência. Mas tem umas coisas que você já está lá no passado, você não tem como você voltar no passado, não existe máquina do tempo de ir lá resolver aquilo, tá? Bom, quem já viu o filme Um Sonho de Liberdade, com o ator Morgan Freeman? Se não, recomendo, muito bom. Tá, a história é mais ou menos essa. Ele é um presidiário, ele está na cadeia, cumprindo muitos e muitos anos, ele foi muito jovem para lá, né? E tem uma cena do filme, tá? Que é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui. Essa cena do filme, que por alguma razão naquela época, né, nos Estados Unidos, por um bom comportamento e tal, eles chamavam esse presidiário, né, esse preso, e fazia tipo uma entrevista com ele. E ali na hora ele concedia uma liberdade, uma condicional, né, que ele poderia ficar livre, ele ia ser solto naquele dia, dependendo do que ele falasse. Então, depois de muitos e muitos anos, ele foi chamado, né? Tinha direito a fazer essa entrevista. E nessa cena, o que acontece? Os caras perguntaram para ele coisas e ele só respondeu, né? Que ele tinha se arrependido e tal, não sei o quê. Só que aí eles olharam no olho dele e falaram, não vamos conceder não. É frustrante, ele vai ficar mais algum tempo preso ainda para ter uma nova entrevista, novamente, até convencer essas pessoas ali do presídio. Enfim, foi chamado mais uma vez, tá? E nessa segunda vez que ele foi chamado, ele já estava tão cansado, ele já estava, não lembro agora se ele ficou mais de 20 ou 30 anos já na cadeia. Então aquilo ali tudo para ele já não estava fazendo nem mais diferença. Ele já chutou o pau da barraca. Ele foi chamado nessa segunda entrevista, chegando lá, ele sentou diante do pessoal que ia entrevistar ele e, nesse momento, simplesmente eles fizeram a pergunta: você se arrepende do que você fez naquela época? Ele já com um olhar muito penetrante para eles, assim, de quem estava já com raiva, simplesmente falou assim: eu já estou cansado
idiotice, dessa besteira toda, essa palhaçada, tá? Eu não tô nem aí pro que vocês vão fazer. Simplesmente, tá? Vocês estão falando de um garoto, que esse garoto, imaturo, idiota, ele já morreu, ele não existe mais, tá? Isso aqui é um pobre homem, um velho que está falando com vocês. Simples assim. Nessa hora, carimbaram e deram a liberdade para ele. O que a gente entende com isso? Isso aqui para mim foi uma lição muito grande. Significa que o que a gente fez lá no passado, tá? Algumas coisas que você não pode mais consertar, não pode ser resolvida, tá lá no passado, mas ela te visita no pensamento, tá? Algo que você falou, você magoou, você fez. Mas a gente tem que entender o seguinte: não é nem se perdoar, é entender, porque auto-perdão é uma coisa meio complicada, não é tão simples, não é tão fácil, tá? Existe, mas é um processo, é diferente. O que eu quero te fazer é você entender que isso aí vai resolver diretamente todo esse sentimento de culpa que você tenha. Por exemplo, aquela pessoa que você era no passado não é mais você, tá? Igual você era criança, você foi lá e mordeu o teu amiguinho na escola. Hoje você lembra disso, você vai até rir. Por quê? Aquela criança de 5 anos na escola não te representa mais hoje, não é você. Você tem outra pessoa, outra maturidade, né? Então, é a mesma coisa. Coisas que aconteceu há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, não estou falando que vai ter consequências, tá? Coisas que você pode reparar e resolver, legal, resolva. Agora, coisas que já passou, foi em outro contexto, em pessoas que você não vai ver mais, ou nunca viu mais, ou já até morreu, né? Mas o sentimento fica. Você vai ressignificar isso aí. E como que você vai fazer isso? Primeira coisa é entender que aquela pessoa que você era naquela época, você fez isso, tá? Se você tem um arrependimento que você fez aquilo, tá? Você se perguntar: poxa, eu faria isso de novo? Não. Eu sabia das consequências que eu estava fazendo, que eu ia ter fazendo aquilo? Não. Bom, então isso aí já te isenta, você já não é mais a mesma consciência que estava naquela época. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos, tá? Então você já tem essa maturidade hoje para entender. É o mesmo caso da criancinha de 5 anos que você era, quando mordeu o coleguinha, tá? Você não vai mais morder nenhum colega teu hoje, né? Então, se você já passou, já conseguiu entender isso aí, esse já é o teu arrependimento, isso já é a tua maturidade. Esse não é mais você, não tem que carregar mais esse sentimento. Aquela outra pessoa, tá? Você pode até usar uma técnica para personalizar isso aí. Coloca, imagina na tua mente, na tua tela mental aí, você naquela época, naquela cena, coloca-se um outro nome. Vamos supor aqui, você, um homem, coloca assim: naquela época era o Tobias, tá? Pode ser qualquer nome, você escolhe. Mulher também escolhe qualquer nome que quiser. E você vai lá naquela cena e fala assim: nossa, o Tobias era imaturo, olha o que ele fez. Ele resolveu aquilo daquela forma, não sabia nem o que estava fazendo. Bom, ainda bem que foi o Tobias, não sou eu. Isso aí vai, gente, dar um alívio. Vai começar... Faz isso diversas vezes, tá? Quanto mais persistir esse pensamento, vier te visitar esse pensamento, tá? Porque você tem que desbloquear isso aí, porque senão as outras áreas da sua vida vão ficar bloqueadas. Não vai andar. Aí vai lá fazer uma entrevista de emprego, não passa. Vai lá tentar montar um negócio, e o negócio não prospera, não anda. Aí você fala: ué, mas de onde está o erro? Qual o problema? Nada vai andar, porque você não está resolvendo essa parte. E essa é uma prioridade, tirar esse sentimento de culpa. Coisas que você pode reparar, legal, vai e repara, pede perdão, pede desculpa, dá um jeito. Coisas que você não pode, você vai ter que ressignificar dessa maneira. Não pode conviver com isso o resto da tua vida, tá? Vamos fazer igual o Morgan Freeman no filme, né? Aquela pessoa já morreu, já acabou. E segundo alguns cientistas médicos, dizem que a cada 1 ano, mais ou menos, né, todas as nossas células do corpo, elas se renovam, elas trocam, né? As células todas de 1 ano atrás não são as mesmas, elas já foram substituídas. Então a tua consciência também já pode ser substituída, não é só seu corpo. Então é outra pessoa, literalmente, tá?
Então, nessa técnica, você pode muito bem botar o nome, né, personificar, né, o Tobias fez aquilo naquela época, e aí você analisa, tira o emocional disso aí, né, usa a razão e vê qual contexto que o Tobias estava. Bom, ele estava nesse contexto, nessa circunstância. Você tem que lembrar que você age muito sobre razão, emoção e teu instinto. Então, você tem que ver que contexto que estava ele mais sensibilizado ali, qual que estava mais vinculado ali. Provavelmente não era com muita razão. De repente era o calor de uma emoção, uma circunstância de escassez, uma circunstância... Tem várias, tá? Então a gente tem que entender isso tudo, que o Tobias, tá? Que você personificou, tá naquela cena, estava naquela circunstância, agiu por um instinto que hoje não existe, esse instinto que você conseguiu já trabalhar ele, você tem maturidade para não aflorar ele, pronto, você consegue ressignificar, você vai ter paz, sua vida vai andar, você vai ficar uma pessoa muito mais próspera, tudo vai deslanchar, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo aí e até a próxima.